Você já parou para pensar que muitas pessoas, e nós inclusive, muitas vezes colocamos Deus como alguém que existe para resolver os nossos problemas? Obviamente a gente não faz isso com consciência. Você não formula essa frase na minha cabeça: Deus existe para me servir. Não. Mas a forma como você se relaciona com ele entrega a sua percepção de quem Deus é. Porque quando eu digo sua, eu tô falando de forma... tô dando um exemplo, exemplificando, porque eu falo de você, de fulana, de ciclana, de beltrana e de mim, Raquel, porque em alguns momentos da minha vida eu tive essa relação com Deus. E hoje eu quero falar sobre as condições que Deus apresenta para que nós tenhamos o que a gente deseja. Tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso. Mas antes de eu continuar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Fari, sou nutricionista há 25 anos, trabalho com mulheres que querem emagrecer, mulheres acima de 40 anos. E por que eu tô aqui falando de Deus, de obedecer a Deus? Porque eu não acredito em mudança definitiva sem mudar a alma, que é a nossa mente, nossos pensamentos e sentimentos. Essa alma submetida ao Espírito Santo vai trazer um comportamento diferente para ter um resultado diferente. Mudanças definitivas exigem isso. Se você, por exemplo, quer emagrecer, pensar no que você tem que comer, na hora que você tem que comer, no que engorda e o que emagrece, quanta atividade física você tem que fazer, isso tudo é muito superficial, porque muitas pessoas emagrecem, entre aspas, fazendo muitas coisas certas. Só que o desequilíbrio emocional faz com que essas pessoas comam por emoção, e é esse comer emocional que faz com que a pessoa engorde, não consiga emagrecer de forma definitiva, fique naquele efeito sanfona, engordando, emagrecendo milhões de vezes. Então, realmente, nós precisamos viver sob o efeito do Espírito Santo para que as mudanças sejam definitivas. E eu quero te falar sobre uma passagem que está em Isaías 58, de 9 a 11, que fala o seguinte: Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Se, começaram as condições, tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injuriosos, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Isso é muito maravilhoso, né? Porque, na minha percepção, isso alinha o livre-arbítrio com a vontade de Deus. Porque isso é um pouco confuso na cabeça de muitas pessoas, na minha inclusive. Por exemplo, quando a gente intercede por alguém, quando a gente está orando por alguém que está com uma vida errada, você fica em oração e fica pensando: tá, mas se a pessoa não quiser fazer, se a pessoa tem livre-arbítrio, ela vai seguir ou não vai? Deus vai mudar a vida dela sem ela querer, mas Deus tem um compromisso conosco. E através de nós, muitas vezes, ele faz o que precisa ser feito. Em Jó aparece isso de forma muito clara. Jó intercedeu pelos amigos e Deus fez na vida dos amigos pela intercessão de Jó. Então, tem muitas promessas bíblicas falando do que a gente deve buscar, e a partir disso a gente ganha outras coisas. Por exemplo, buscar em primeiro o reino de Deus, e todas as coisas jamais serão acrescentadas. Todas as demais coisas serão acrescentadas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas são acrescentadas, todas as bênçãos estão disponíveis para quem obedece a Deus. E aqui em Isaías isso é muito claro: se fizer isso, se fizer aquilo. Então, eu tenho um diário com Deus, eu anotei sobre isso aqui no dia 1º de fevereiro de 2020, e depois eu escrevi o seguinte: eu estudei para aprender a ser nutricionista, estudei para aprender inglês, estou estudando empreendedorismo, e a vida inteira da gente, né, a gente aprende na escola, enfim. E eu escrevi: e agora eu vou estudar para ser luz e bênção na vida das pessoas e para estar no centro da vontade de Deus. E por que eu quis chamar a atenção disso? Porque durante muito tempo, eu comecei falando sobre isso, eu me relacionava com Deus como se ele existisse para me servir. Por quê? Porque eu não estudava a palavra, eu não entendia a palavra. Eu achava que Deus era alguém que eu criei na minha cabeça, baseado no que eu ouvia as pessoas falar. E obviamente eu criei essa percepção desde que eu era criança, e eu fui carregando isso ao longo da minha vida, até que eu ganhei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei com dificuldade, porque quem não tem o hábito de ler realmente não entende muitas coisas, e eu vejo as pessoas dando essa justificativa, né? A Bíblia é muito difícil. Ao invés da pessoa pensar: a Bíblia é muito difícil, então eu vou achar uma forma de entender isso daqui. Não, a pessoa pensa: a Bíblia é muito difícil, então não vou ler. Porque como que eu lia? Eu li uma coisa que eu não entendia, eu ia no Google pesquisar o que significava aquela palavra, ou o que a Bíblia quer dizer na passagem tal. Ou via numa outra tradução, porque vinha no mesmo contexto, né, mas com uma explicação diferente, eu entendia melhor. Então foi construindo um raciocínio através do meu estudo da Bíblia. Então, para que nós possamos aprender
aprender a ser luz, bênção e estar no centro da vontade de Deus, muitas vezes a gente vai ter que estudar sobre isso e quebrar esse padrão completamente torto, errado, de se relacionar com Deus da forma errada. E veio agora uma palavra no meu coração: desperdício. Como a gente desperdiça tempo porque não aprende a se relacionar com Deus da forma correta, porque a gente ganha tanto quando a gente aprende isso, que a gente deve buscar diligentemente, que foi uma palavra inclusive que eu aprendi na Bíblia, ou seja, com pressa, com foco, sem se distrair, com urgência, com prioridade, colocar isso como energia máxima, criar um relacionamento com Deus de acordo com a palavra, porque é só aqui na palavra que a gente vai entender exatamente como nós devemos ser, em que lugar devemos estar. Tem uma passagem bíblica que eu amo, que fala: eu quero ter a altura, a profundidade, a largura e o comprimento, ou seja, aquele pontinho específico, nem um pouquinho para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, exatamente naquele lugar. Eu quero estar nesse lugar onde Deus quer que eu esteja. E a gente só aprende sobre isso na Bíblia. Então, leia a Bíblia todos os dias. A própria Bíblia, a palavra, diz que Deus exaltou a sua palavra tanto quanto o seu nome. Não faz sentido você colocar Deus no altar do seu coração e não colocar a Bíblia no mesmo lugar, porque a Bíblia diz que a palavra é exaltada tanto quanto o seu nome. Porque se a gente pensar em Jesus aqui na Terra, a palavra também diz sobre isso. Ele fez muitos milagres, ele trouxe muitas curas, ele fez o sacrifício para o qual ele veio à Terra fazer, mas o convívio dele com as pessoas era para ensinar. Então, nós não devemos abrir mão do privilégio que é aprender sobre Deus. E um cristão vai aprender sobre isso na Bíblia. Esse era meu recado para você hoje. Um beijo.